O segundo turno das eleições para a presidência da Argentina está chegando. E não é segredo que o vencedor, seja Sérgio Massa ou Javier Milei, vai herdar um país praticamente quebrado, marcado pela inflação nas alturas, dívidas exorbitantes e uma moeda bastante desvalorizada. A questão que fica é: como cada um deles pretende lidar com tudo isso? Quais são as principais propostas de Milei e Massa para a economia? É sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Mas antes, já se inscreve no canal para receber alertas sempre que publicarmos um conteúdo relevante para o seu bolso por aqui. Já fez isso? Então vamos lá! Uma população de quase 46 milhões, um dos maiores PIBs da América Latina e uma crise econômica que se arrasta por décadas. Essas são apenas algumas das características da Argentina. E, antes de falarmos sobre os candidatos à presidência, cabe um panorama geral sobre como estão as coisas por lá hoje. A gente precisa voltar um pouco no tempo para entender a crise atual, entre o final de 2022 e o começo de 2023. O mundo começou a sentir os efeitos do El Niño. Esse é aquele fenômeno cíclico que acaba mudando as dinâmicas do clima. Esse fenômeno foi somado às mudanças climáticas que estão acontecendo no nosso planeta e teve seus efeitos potencializados. Um desses efeitos foi a forte seca em diversas partes do mundo, como o centro-oeste dos Estados Unidos e o sul do Brasil. Mas foi na Argentina que os efeitos do El Niño foram piores, destruindo boa parte da lavoura daquela estação. E foi aí que os problemas do país se intensificaram. Com a seca, o país teve uma escassez de produtos para exportação. Para piorar, a Argentina sempre teve uma baixa reserva de dólares no Banco Central. Mas isso é uma coisa histórica do país. Para não precisar entrar muito na história, essa falta de moeda forte por lá vem da época da independência, há mais de 200 anos. Mas foi durante o governo de Alberto Fernandes, o atual presidente da Argentina, que essa escassez de dólares piorou. Isso porque o governo começou em 2020 já com uma dívida gigantesca com o FMI, herdada do governo de Maurício Macri. No meio do caminho, a gente teve uma pandemia de Covid-19, que exigiu que os governos estabelecessem uma série de políticas assistencialistas para ajudar a população. O problema é que essas políticas fizeram com que a inflação por lá ficasse muito alta, mais ou menos o mesmo que aconteceu em outros lugares do mundo, como nos Estados Unidos e até mesmo aqui no Brasil. Mas a falta de dólares em caixa, a falta de produtos para vender e trazer mais dinheiro para o país e a dívida insistente com o FMI não deram trégua para a Argentina. E aí a gente chega no cenário atual. A inflação acumulada em 12 meses já está em torno dos 140% e deve chegar em mais de 150% até o final de 2023. Além disso, dados locais mostram que mais de 40% da população está em situação de pobreza e o peso, a moeda argentina, está extremamente desvalorizado. O governo foi obrigado a congelar a cotação do dólar para evitar uma disparada ainda maior da inflação. Mas o dólar blue, como é chamada a cotação paralela e mais próxima da realidade do dólar por lá, teve uma disparada de mais de 1.000 pesos por dólar. Isso representa uma valorização do dólar frente ao peso de mais de 180% desde o começo de 2023. E é com esse cenário que chegamos à disputa entre Sérgio Massa e Javier Milei. Vamos começar pelo Milei, o polêmico candidato da extrema-direita. Milei é um economista e parlamentar argentino de 52 anos, que se considera um liberal de linha anarcocapitalista. Isso quer dizer que ele acredita em uma abolição radical do Estado e uma liberdade econômica total para as empresas privadas. O discurso liberal de Milei de redução do Estado e valorização da iniciativa privada agrada a muitos investidores do mercado financeiro. Ele inclusive tem um vídeo famoso em que ele fala que vai dissolver uma série de ministérios que só praticam o que ele chama de guerra ideológica. Ainda no campo econômico, o Milei é um defensor do Bitcoin e das criptomoedas, mas a ideia principal de sua plataforma de governo é a dolarização da economia. O Milei chegou a chamar o peso argentino de excremento e falou que ia dinamitar o Banco Central da Argentina e transformar o dólar na moeda do país.
Pegando esse gancho aqui da dolarização da economia, a gente precisa dizer que essa é uma ideia muito criticada, porque ela ganhou um tom político durante a eleição. Mas vale lembrar que a economia da Argentina já é parcialmente dolarizada, e alguns analistas do Goldman Sachs acreditam que a dolarização não seria de todo ruim. Eles dizem que se for bem feita, com um plano bem estruturado, e principalmente se for temporária, a dolarização poderia sim ser uma saída para a Argentina. Mas os analistas também admitem que não existe solução fácil para o problema dos nossos vizinhos. Por último, o Milei acumula uma série de polêmicas pelas suas falas contra movimentos sociais, especificamente contra o movimento feminista. Enfim, o economista libertário conseguiu capturar o sentimento de insatisfação do eleitorado com o que ele chama de casta de políticos tradicionais. Já do outro lado, a gente tem um político bastante tradicional. Sérgio Massa, de 51 anos, é um advogado e atual ministro do governo Alberto Fernandes. Ele sempre teve uma ligação histórica com o peronismo e o kirchnerismo, que são o equivalente às linhas de esquerda lá da Argentina. O Massa foi o presidente da Câmara dos Deputados em 2022, no mesmo ano em que foi escolhido para ser ministro da Economia do país. Naquele ponto, o governo de Alberto Fernandes já sofria com uma inflação em aceleração. Muitos opositores acabam culpando Massa pelo descontrole dos preços, mas quando ele assumiu o cargo, as coisas já não estavam nada boas. Assim, o candidato estava praticamente descartado nas primeiras pesquisas de intenção de voto. A disputa caminhava para ser entre Milei e Patrícia Bullrich, a candidata de direita e herdeira política do Maurício Macri, ex-presidente da Argentina. O que ninguém esperava era o sucesso do Plano Platita, que garantiu a vaga de Sérgio Massa no segundo turno. Esse plano consiste basicamente em uma série de políticas assistencialistas para a população. E o que isso quer dizer? O ministro da Economia anunciou vários pagamentos para diversos grupos sociais, como aposentados, pensionistas e trabalhadores informais, como forma de complementar a renda. Ele também estabeleceu programas de proteção ao trabalho, isenção e até mesmo devolução de impostos para a população. Ou seja, o Massa literalmente abriu as portas dos cofres públicos e despejou dinheiro no colo da população. Ele inclusive vem dizendo que se o Milei ganhar, todos esses benefícios vão acabar. O Plano Platita parece ter dado certo. O Massa conseguiu uma vaga no segundo turno e passou a ser um dos favoritos para vencer as eleições. Mas isso tem um preço. As estimativas apontam que ele gastou mais de 2 bilhões de pesos argentinos com esse plano, o que dá mais ou menos 6 milhões de dólares. Isso é muito dinheiro para um país que já sofre com a falta de dinheiro em caixa. Mas foi o que eu falei, ele saiu de um candidato descartado a favorito com esse plano. Depois do Plano Platita e o crescimento da extrema-direita na Argentina, como vai ficar o segundo turno? A disputa segue extremamente acirrada, sem apontar nenhum vencedor à primeira vista. A diferença entre os dois é bem pequena, cerca de 4 pontos percentuais, e cada voto vai ser disputado cabeça a cabeça. Mas quem quer que ganhe não vai enfrentar um cenário nada fácil pela frente. Isso porque nem o partido de Massa ou de Milei tem a maioria no Congresso. Ou seja, o próximo presidente vai precisar costurar acordos para conseguir aprovar as suas propostas. A União pela Pátria, o partido de Sérgio Massa, é a maior bancada, tanto na Câmara quanto no Senado. Mas ainda assim não consegue aprovar propostas sozinho. Já o Liberdade Avança de Javier Milei se consolidou como a terceira maior bancada do Congresso, saindo de 3 para 37 deputados e conseguindo eleger 8 senadores. E não dá para esquecer que o país ainda está em uma de suas mais terríveis crises econômicas. Vale lembrar também que a Argentina tem uma dívida com o FMI e o fundo está fazendo pressão sobre o governo para que ela seja paga. Ou seja, quem quer que seja eleito vai precisar arregaçar as mangas para resolver todas essas questões. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Eu sou a Beatriz Azevedo e até a próxima.